Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes e é aqui que eu falo sobre uma outra educação escolar, mas também uma outra educação política e comportamental. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 problemas sociais de se ter uma educação como a nossa. Só que antes de passar o conteúdo, eu vou te pedir se inscreva no canal. Isso é importante para a gente aumentar aqui o número de inscritos e aumentar aqui a quantidade de pessoas a qual essa mensagem pretende chegar. Falando sobre esses 10 problemas sociais de se ter a educação como a nossa, é para também trazer os problemas que vão além do espectro da educação, porque acaba que a educação, por ser um assunto multifacetário, multidisciplinar, ele acaba espraiando em outras áreas também da vida em sociedade, da relação do Estado com a sociedade. Então eu trouxe aqui 10 problemas sociais de se ter educação como a nossa, para lá na frente poder falar também sobre os 10 problemas econômicos que também que vêm desse problema social aí do Brasil, que é um problema estrutural e histórico de acordo com o nosso histórico de privilégios e escravagismo. A gente acumulou muitas mazelas sociais e dentro do escopo da educação trazer esses problemas aqui para a gente refletir e pensar melhor numa educação que acaba transformando todas as outras diversas áreas, né? Então, o primeiro problema social de se ter uma educação como a nossa é a questão da desigualdade social. Por quê? Porque essa desigualdade social, ela acaba atrapalhando tanto na forma quanto na execução da educação. Os problemas que são causados pela desigualdade social na educação acaba desdobrando em mais outras desigualdades que também acabam incluindo a educação, deixando dentro da educação desigualdades que são visíveis, vamos dizer, entre os alunos da escola pública e privada, entre a questão dos cortes financeiros e econômicos das classes, né? A classe média, a classe mais alta e a classe baixa, e também quando se coloca esse corte social aí na perspectiva da raça ou da pele, do branco para o negro. Existem inúmeras desigualdades que são refletidas na educação, além dessas que eu falei aqui, há também outras inúmeras desigualdades, inclusive as regionais. Então, o primeiro problema de se ter uma educação como a nossa é de que, além dessa desigualdade social influenciar a desigualdade na educação, ela acaba atrapalhando a execução e a forma da educação, porque os próprios problemas retroalimentarão essa desigualdade que continuará como um ciclo sem fim, como uma geradora de problemas, uma geradora de distorções no Brasil que não acabam nunca. Então, o primeiro problema social da educação brasileira é a questão da desigualdade, não por ela ser a desigualdade em si, mas por ela também catalisar outros diversos problemas que geram ainda mais a desigualdade e, no lugar de acabar com a desigualdade, acaba alimentando ainda mais esse processo de desigualdade. O segundo problema social de se ter uma educação como a nossa é a questão da indigência, a indigência social. Eu acabo pegando uma massa de cidadãos brasileiros que não têm uma educação de qualidade, que são vamos dizer, excluídos por esse processo de oligarquização do conhecimento, e eles acabam se tornando indigentes sociais, porque eles não conseguem exercer a sua cidadania. Eles não têm uma percepção de direitos e nem de deveres, e muito menos têm a percepção do seu papel social na sociedade, seja ele como um indivíduo comum, como uma pessoa que faz parte aí da engenharia econômica, uma pessoa que ajuda, né, na economia, gerando renda ou gerando salário. Essa pessoa ela não tem essa percepção desse mundo que gira no seu próprio país e acaba se tornando um indigente social. E essa indigência ela vem em fruto de um outro problema, porque o próprio sistema acaba alimentando isso, o que é da baixíssima cidadania dos brasileiros. O professor Milton Santos, ele falava que não existe cidadania plena com uma educação de baixa qualidade, porque essa educação que falta só gera indigentes e não gera pessoas cidadãs plenas do seu direito, plenas dos seus deveres, plenas daquilo que, dentro de um contexto
de uma nação grande como o Brasil, existem regras e normas que asseguram elas, então essas pessoas, elas não conseguem exercer com plenitude essa cidadania, elas não têm uma consciência de que elas fazem parte de um país que tem um arcabouço normativo que busca defendê-la e proteger, ela não tem essa consciência. O fato de que essa educação, ela faz com que a grande maioria da sua população tenha uma baixíssima cidadania, isso vai acarretar em outro problema social, que é a questão da marginalização. Ele se torna o nosso quarto problema social se ter uma educação como a nossa. Como são inúmeras pessoas que acabam se tornando indigentes sociais e com uma baixa cidadania, elas acabam marginalizadas porque elas não têm conhecimento dos instrumentos que possam ajudá-las, que possa fazer com que elas sejam incluídas dentro de um processo produtivo e que ela, economicamente e socialmente, seja um indivíduo normal. E é o que vai acontecer, porque, naturalmente, pessoas marginalizadas, elas vão procurar sobrevida na onde que isso daí possa oferecer alguma coisa em troca para elas. E é aí que vai refletir exatamente no nosso quinto problema social de se ter a educação como a nossa, que é a violência. Não existe outro destino para uma pessoa marginalizada do que a violência. Vai ser somente através do cometimento de crimes é que ela vai procurar sustentar ali a sua sobrevida, a sua sobrevivência em função de um sistema e de toda uma engenharia que fique por trás dela, que faz com que essa pessoa só tenha ali a violência como um único meio de sobrevivência. E essa violência se torna ali tanto o meio de sobrevivência como o seu mal existencial, porque vira um ciclo vicioso com que a pessoa ela não sabe de nenhuma maneira lidar com esse problema e acaba sendo, vamos dizer, enquadrada, acorrentada por esse ciclo vicioso da violência. Ela sai do meio da violência, vai para o sistema pagar pelos erros e quando ela volta, ela continua com a mesma situação de marginalizada. E o que vai acontecer? Ela vai voltar para a violência de novo, porque está sendo o último recurso que ela tem para ela garantir uma sobrevida num país desigual como o nosso. E aí acarreta outro problema, que é o da exclusão social. O Brasil é um país de excluídos. Excluídos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, excluído do ponto de vista social, porque ele não tem uma educação que trate todos como iguais, então acaba produzindo problemas que ficam por trás disso, como os indigentes sociais, os marginalizados, os cidadãos que tem ali a sua cidadania manca em função desse sistema que não torna pessoas educadas do ponto de vista igualitário, né? A gente tem inúmeros aí graus de educação no Brasil e também falar sobre um sistema que oligarquizou o conhecimento nas elites. Então a gente vai tendo problemas atrás do outro em função de ter uma educação como a nossa. O sétimo problema está aí. Com essa exclusão social, a gente acha que não há alternativa para essas pessoas e realmente não há, porque a educação com o jeito que ela está, ela acaba refletindo no sétimo problema, que é a quebra do elevador social. Se eu não tenho uma educação de qualidade, eu não tenho instrumentos efetivos que façam com que essa pessoa ela tenha uma projeção melhor para o futuro dela, como que acontece nos outros países, como no Japão, como na Finlândia, na França, em Singapura, porque eu não tenho um sistema educacional com que faça que me dê ali, alce a pessoa, faça com que a pessoa suba de patamar, que ela melhore a sua vida. E um desses grandes problemas de se ter a educação como a nossa é porque o nosso elevador social ele está quebrado, ele não funciona, ele não permite com que uma pessoa que está na base da sociedade, no lado mais pobre da sociedade, alcance outros níveis, que ela salte ali dentro dos níveis daquilo que eu falei sobre o vídeo anterior a respeito da hierarquia das necessidades de Maslow, que ele fala que há uma hierarquia entre cada nível de necessidade. Então a gente precisa de ter uma educação funcional que faça com que o elevador social do Brasil funcione na sua própria dinâmica.
O oitavo problema de se ter uma educação como a nossa é a questão de se ter inúmeras instabilidades na sociedade. A Hannah Arendt, ela fala que uma má educação acaba gerando esse tipo de instabilidade na sociedade. Não permite com que a sociedade tenha um espaço de vida, um espaço onde que haja toda a estabilidade necessária para que ela cresça, para que ela progrida. E isso daí acarreta também em um outro problema. Por se ter uma sociedade muito instável, a gente acaba sofrendo o problema da dominação de classe, porque aqui no Brasil existe historicamente um viés de se dotar de privilégios quem não precisa. Então a gente vem historicamente sendo dominado pela classe mais rica, pela classe mais alta. O Oliveira Viana, no século XIX, já falava sobre o sistema desvirtuado de se conceder a sesmaria, fazendo com que todo o patriciado fazendeiro, naquele período ali da formação do Brasil colonial, impedisse uma classe média de se instalar e, consequentemente, impedindo também a assistência a uma classe mais pobre, observando os aspectos das relações econômicas entre as classes, da mais alta para a média e da média para a mais pobre. E o último problema, se ter uma educação como a nossa, é a nossa pobreza cultural. A gente pode aí observar o quanto o Brasil está atrasado aí nesse sentido, a gente vê o quanto a nossa produção de entretenimento busca aí se fundir na cultura, que é uma coisa completamente diferente. Muita gente reclama hoje dos artistas pop, da produção cultural que existe hoje no Brasil. A cultura, ela está diretamente relacionada à educação. A Hannah Arendt, ela diz isso no livro Entre o Passado e o Futuro, sobre a crise na cultura. E é exatamente o mesmo livro daquele texto famoso dela sobre a educação, a crise na educação. Eu pretendo observar mais esse fenômeno cultural e até mesmo revisitar esse texto famoso da Hannah Arendt para poder reinterpretar a situação da cultura brasileira, que é muito confundida com o entretenimento. Então, além de todos esses problemas sociais, a gente tem uma carga histórica muito ruim. E com uma educação péssima como que a gente tem uma situação cultural ainda muito mais defasada pelo simples sentido de se ter uma educação como a nossa, que na realidade mais deseduca do que educa. Não parou por aí, a gente ainda tem mais 10 problemas econômicos para poder olhar na frente. Então a gente se encontra lá nesse episódio aí. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveite também e apresente esse trabalho a mais um amigo seu, porque quanto mais gente estiver aqui, mais a gente caminha num sentido de melhorar de maneira efetiva a educação brasileira. Então eu conto com você aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Obrigado.